Reforçando o convite, nós estávamos falando agora de que hoje à tarde nós estaremos fazendo um trabalho num lar que recebe meninos de 7 a 18 anos. São 80 crianças e jovens, e eles aguardam uma palavra nossa, quer uma palavra mais para jovens, quer as historinhas bíblicas para crianças. Então todos estão convidados para que depois do almoço possamos sair em carreata e vamos até o local. Amém? Amém. Queria saudar a você que está nos assistindo pela internet com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e que você possa, no dia de hoje, depositar o teu fardo aos pés do Senhor Jesus. Nós já estamos reunidos há algum tempo, estivemos na primeira hora estudando a lição da escola bíblica. Você que deseja estudar os mesmos temas que temos estudado aqui, entre em contato, porque nós temos um guia de estudo, e aí você pode ter quer versão eletrônica, quer versão impressa. Eu adianto que a versão eletrônica é gratuita, portanto você pode solicitar por e-mail. A impressa, por razões óbvias, é um pouquinho mais difícil, mas se você é dizimista e ofertante, você vai tê-la sem custo também. O e-mail é contato@advertenciafinal.com.br. Isso vale também para você que tem acompanhado a obra do ministério e deseja ser um ofertante, um dizimista no Ministério Advertência Final. Você pode entrar em contato também por e-mail e aí nós vamos te explicar como você faz isso. A propósito, para quem deseja, nós damos os relatórios de aplicação dos recursos e também os recibos. Tem pessoas que querem fazer a sua contabilidade ou mesmo apresentar para o imposto de venda. Nós concedemos o documento. A Bíblia diz: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Convido vocês, queridos, para abrirem as Bíblias no livro de Malaquias. Malaquias, capítulo 3. Vamos ler juntos a orientação do Senhor. No verso 10, Deus diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. E a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Deus promete felicidade, Deus promete proteção, Deus promete prosperar-nos de acordo com o que Ele entende ser o melhor. Tudo isso se nós cumprirmos a condição: fazei os dízimos e ofertas à casa do tesouro. Casa do tesouro, na época do povo de Israel, era justamente o lugar que financiava as atividades do templo e dos sacerdotes. E a obrigação dos sacerdotes era ensinar a lei de Deus para o povo. Abra comigo em Malaquias, capítulo 2, verso 7. Capítulo 2, verso 7, diz assim: porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. Deus tinha separado a tribo de Levi, porque numa época de apostasia geral da nação, a tribo se postou ao lado de Deus e não se uniu à adoração ao bezerro de ouro. A partir dali, ficou determinado que Levi escolheu Deus como a sua herança. Eles não tinham uma herança no meio do povo. E por isso, eles eram encarregados do serviço religioso, tanto da manutenção do templo, quanto da instrução do povo. E o povo tinha o encargo de custear, financiar os levitas com os dízimos e ofertas. E assim havia um equilíbrio, até porque se uns estavam totalmente dedicados ao serviço religioso, não tinham como trabalhar como os demais faziam,
para ter o próprio sustento. Então todos tinham o suficiente e não havia falta para ninguém. O sistema dos dízimos e das ofertas foi dado por Deus com este propósito, que pudessem ser financiados obreiros, mensageiros, que a palavra pudesse ir adiante, que folhetos, programas de televisão e toda e qualquer forma de propagação do Evangelho fosse viabilizada. Queria até dizer para vocês, já em forma de testemunho, que estamos imprimindo na África 500 mil folhetos, já com os dízimos e ofertas do mês passado, e esses folhetos estão sendo distribuídos na segunda maior cidade do país de Moçambique, e não só para ali, esses folhetos estão sendo enviados também para outras localidades. Peço a vocês que orem por esse projeto, são folhetos que falam das verdades características que Deus nos deu. Verdades estas como o dia de repouso, verdades estas também com a profecia que aponta para nós os eventos finais. Inclusive, a profecia que estudaremos hoje no sermão, a profecia de Daniel, capítulo 12. Então, peço aos irmãos que estejam orando por este projeto. Convido os irmãos, então, para que aqueles que estiverem preparados possam separar seus dízimos e ofertas, e enquanto nós estivermos louvando a Deus, cada um pode fazer a sua devolução. Temos o hino 18 à disposição? Quem sabe pode cantar junto. Meu melhor momento foi quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. Da vida cansado no mundo perdido, então a sua doce voz eu escutei. Com tanto amor me chamou, amor que eu jamais quis por merecer. Quando ele me disse assim, vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me atraí, com tanto amor que eu não resisti, chorando minha vida eu entreguei. Meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor momento. Amém. Vamos orar? Grandioso e santo Deus, que nos altos céus habitas, e agora olha por nós. Nós queremos humildemente pedir o perdão dos nossos pecados, reconhecendo que não somos nada, e pedindo que o Senhor venha a enviar o teu Filho amado, para que ele não só se faça presente, mas também tenha a oportunidade de transmitir a tua verdade ao teu povo. Amém. Que ele possa, Pai, falar justamente aquilo
de que temos necessidade agora. Para isso, quero me esconder na rocha, que é Cristo Jesus, e deixar que Ele fale, Senhor. Abençoa cada pessoa que está assistindo a mensagem, quer aqui, quer por internet. Senhor, que a palavra escutada venha operar na sua vida para bem e que ela possa sair revigorada, Senhor. Te rogamos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, eu sei que muitos têm atravessado lutas, muitos têm passado por dificuldades, e pode soar estranho para o ser humano pensar o porquê desta mensagem quando estamos passando por situações como estas. Mas tudo tem um propósito. Eu me lembro que o apóstolo Paulo, ele compara a carreira cristã com o maratonista. E ele fala que o maratonista de tudo se priva para que ele possa ganhar a coroa de louros. A maratona, ela foi criada na época da Grécia, depois da Batalha de Maratona, o mesmo nome, onde o mensageiro, que era sempre um corredor, ele foi anunciar que tinham vencido a guerra, e depois de percorrer 42 quilômetros aproximadamente, ele disse, vencemos, e caiu morto. Então, a partir dali, aquilo se tornou um desafio à capacidade de resistência do ser humano, e aí uma corrida muito famosa desde então. Muitos têm se aventurado por isso. E Paulo fez alusão ao esforço das pessoas, à rigorosidade do treinamento, para que elas pudessem atingir aquele objetivo com o nosso esforço na vida cristã. Aquele que quer ganhar o troféu, de tudo se priva, não é verdade? E nós temos um troféu incorruptível. Nós temos uma corrida na qual todos podem ganhar. Não há primeiro nem segundo. O que há é um prêmio de vida eterna, dado pela graça de Deus. O que ocorre é que Deus está, hoje, nos conduzindo ao processo de treinamento. E o processo de treinamento ele tem uma característica interessante, irmãos. Quem já treinou para alguma coisa sabe. O nosso organismo, ele tem determinadas limitações, que elas são dadas pelo nosso estilo de vida, pelo nosso ambiente, pela nossa alimentação, etc. Ele pode fazer uma determinada quantidade de exercício. E na medida em que o técnico começa a trabalhar com alguém que vai ser treinado, ele dá doses cada vez maiores de exercício, não é assim? E essas doses, elas trazem dor. Os músculos doem, não é verdade? O corpo protesta contra a nova carga de exercício que foi imposta sobre ele, mas, depois de algum tempo, naquele nível de treinamento, então o corpo se habitua. Então é hora de dar mais carga. E assim vai, até que finalmente aquele corpo esteja habituado a suportar a maior carga. E então ele está preparado para vencer. Isso está acontecendo conosco. Nós temos, por assim dizer, músculos espirituais, parafraseando aqui, músculos espirituais, usando de símile, né? Para serem fortalecidos, para serem condicionados. Cada prova que nós suportamos aqui na Terra, cada dificuldade, nos prepara para a grande corrida final. E Daniel 12 fala justamente desta, que será a última de todas. Nós hoje estamos em processo de treinamento. Nós vamos estudar algo que vai acontecer dentro de poucos anos, e todos vocês, à exceção daqueles que por algum infortúnio acabarem perdendo a vida ou indo ao descanso, todos poderão enfrentar. Então, é verdade presente para os nossos dias. Convido para estarem com a Bíblia aberta em Daniel capítulo 12. Nós vamos ler algumas partes para depois estudarmos o capítulo. Verso 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve,
desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. A Bíblia fala de um tempo de angústia como nunca houve. Você enfrenta angústia hoje? Ela é maior do que a de ontem? É sinal de que você está no processo. Entende? O processo é esse. Você cada dia precisa enfrentar uma dificuldade maior, porque você vai aprendendo a vencer as dificuldades. E nessa luta você não está sozinho. Você está com Jesus ao teu lado. Diz a Bíblia que Miguel, o grande príncipe, se levanta pelos filhos do teu povo, não é verdade? Quem é Miguel? Jesus Cristo. Já estudamos isso outras vezes, certo? Jesus, o chefe dos anjos. Haverá um tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, o povo será liberto. Haverá livramento. Todo aquele que se achar escrito no livro vai ser liberto. Cada momento que nós atravessamos por um problema hoje em dia, ela é uma prova de paciência também. Há um tempo de prova e ao final do período nós somos libertados. Quem é o angustiador? A Bíblia diz que Satanás é o angustiador. A presença dele já é angustiante. Por quê? Porque ele é o originador do mal. Então, o mal nos angustia, não é verdade? O mal nos angustia. E a única forma de termos a libertação da angústia é nós nos aproximarmos de Cristo. Porque a Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, se você está se sentindo opresso, angustiado, com problemas, então se aproxime de Jesus. Leia a Bíblia, ore, porque então ele vai libertar você da angústia. Ou vai te dar força para suportar. E quando chegar o tempo, você vai ser liberto. Daniel 12 fala da última das provas. Tempo de angústia como nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Desde o tempo do Gênesis, ninguém jamais enfrentou uma angústia como esta prevista em Daniel capítulo 12. No final do período, nós veremos um grande evento. O livramento se dará da seguinte forma, verso 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Ao final do período, um grupo especial de pessoas vai ser ressuscitado, não serão todos. Isso nos faz entender que a Bíblia não está falando aqui da segunda vinda de Jesus. Quando Jesus voltar, todos os justos vão ressuscitar, não é verdade? Mas aqui não fala de todos. Aqui diz, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Alguns deles para a vida eterna e outros para a vergonha. Alguns ressuscitam logo antes da vinda de Cristo, é aqui nessa ressurreição, para receberem a recompensa pelos seus maus atos. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, estes ímpios já vão estar acordados para ver o Filho de Deus voltando. Vamos abrir em Apocalipse, capítulo 1, verso 7, para nós conferirmos isso. Vamos dar uma olhada? Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até os mesmos que o traspassaram. Quando Jesus voltar, aqueles que o traspassaram estarão vivos para ver. Isso quer dizer que eles ressuscitaram um pouco antes. Certo? Então Daniel 12 fala da ressurreição especial. É um pouco antes da segunda vinda de Jesus. Quanto tempo antes? Quando vai ser esta ressurreição? Em que tempo isso vai acontecer? A Bíblia nos faz entender. Voltem para Daniel capítulo 12.
nós vamos rapidamente fazer uma conexão de 3 versos para entendermos em que tempo isso aqui vai acontecer. Versos 11 e 12. Desde o tempo em que o contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Bem-aventurado quer dizer feliz. Feliz é aquele que chega a 1335 dias. Feliz é quem vê o livramento do povo de Deus. Feliz é quem vê a ressurreição dos santos, não é verdade? Então, quando ele fala de bem-aventurado o que chega em 1335 dias, ele está nos dando a entender de que a ressurreição especial vai acontecer ao final deste período de tempo. Ok, mas e daí? Quando vai ser isso? Ele nos dá aqui um ponto de partida de contagem. No verso 11 ele diz, desde o tempo em que o contínuo for tirado e posta a abominação desoladora. Vai haver uma crise na qual vai ser tirado o contínuo e vai ser colocado o que é chamado de abominação. Essa crise tem a ver com as pragas do Apocalipse, já vou adiantar para vocês. E a prova disso está em Daniel capítulo 8. Peço para vocês abrirem comigo. O anjo já tinha falado disso para Daniel. Daniel 8, verso 13. Depois ouvi um santo que falava e disse a outro santo aquele que falava. Daniel estava em visão, ele viu 2 anjos conversando. Até quando durará a visão do contínuo e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Então está falando do mesmo tema de Daniel 12, certo? O contínuo, a transgressão ou a abominação desoladora. No verso 16, nós vemos que Jesus dá uma ordem. Ouvi uma voz nas margens do Ulai, a qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender a este a visão. Verso 19, olha o que Gabriel diz. Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. Aqui está uma conexão. Gabriel fala, olha, essa visão tem a ver com o último tempo da ira. Vamos procurar entender isso. Qual é o tempo da ira de Deus? Quem sabe? A ira de Deus vai ser derramada por meio das 7 pragas do Apocalipse, não é verdade? Por quê? Por meio das 7 pragas, a ira de Deus foi consumada. Isso está em Apocalipse 15, verso 1, e Apocalipse 16, o capítulo inteiro. Agora, qual é o último tempo da ira? Ora, se a ira são as 7 pragas, o último tempo da ira tem que ser o final das 7 pragas, correto? É o último tempo. Então corresponde à 7ª praga. Entende? Daniel 12 está nos levando para o tempo da 7ª praga. Quando aqueles 1335 dias terminarem, nós estaremos na 7ª praga do Apocalipse. Então o período de Daniel 12, ele se transcorre, ou ele se cumpre, quando o mundo atravessa pela maior crise de todos os tempos. É ali que os santos vão ter o tempo de angústia como nunca houve. E Daniel 12 também nos dá a entender o que vai levar os santos a enfrentarem este tempo de angústia terrível. Se vocês voltam para Daniel 12, nós vamos fazer uma análise, um estudo agora, sobre o início, o ponto de partida. Antes disso, eu pedi, sejam bem-vindos. Cândido, temos como projetar aqui, eu coloquei um gráfico para facilitar o entendimento. Vamos colocar aqui, está aqui. Esse gráfico de Daniel, capítulo 12. Eu vou apontando aqui. Aqui diz início da contagem da profecia, quando for posta a abominação desoladora.
Aí vão transcorrer 1.290 dias, mas bem-aventurado é que espera 45 dias a mais e chega em 1335. Aqui está o livramento do povo de Deus. A questão é, o que é o marco de partida? Quando é que eu sei que a contagem vai se iniciar? Eu preciso entender o que significa isso, o que é contínuo e o que é abominação desoladora. Vamos estudar um pouco o que é abominação. Cândido, se puder, por gentileza, só um pouquinho, nós temos um texto aqui, até porque nós fizemos um folheto com esse material. Com 2 dedos empurra assim, né, para cima. Ao contrário. Eu falei só, mas era para baixar. Então. Ok, tá bom. O que significa abominação desoladora? A Bíblia ensina que os ídolos são abominação para Deus. Por exemplo, vamos abrir em 1 Reis, capítulo 11, verso 7. Vamos abrir juntos. 1 Reis, capítulo 11, verso 7. Lá diz assim: Então edificou Salomão um alto a Quemos, a abominação dos moabitas. O ídolo era uma abominação. E Deus chama o ídolo de abominação dos moabitas. Então, quando fala abominação, a Bíblia sempre relaciona com adoração a ídolos. Agora aí, abominação desoladora. O que é desolar? Desolar é sinônimo de destruir. Abominação desoladora é uma abominação que traz destruição. A propósito, na Bíblia em inglês, King James, se quiser apagar um pouquinho, é só para não forçar muito a lâmpada. Na Bíblia, a versão King James, o termo hebraico, ele é traduzido da seguinte forma: abomination that make desolation. Isso significa abominação que traz ou que faz com que haja a desolação. Para o português ficou abominação desoladora. Qual é a abominação que traz a desolação? Deus, ele é misericordioso e compassivo. Deus suporta longamente os pecadores. Só que há um limite além do qual os pecadores não podem ir. E é justamente sobre isso que queremos tratar aqui. A Bíblia nos revela com clareza qual é a abominação que traz a desolação. No livro de Ezequiel, capítulo 8, foram apresentadas ao profeta uma sequência de abominações cometidas pelo povo de Israel em ordem crescente. Eu não vou ler todo o capítulo, quem quiser tiver interesse pode ler em casa, mas eu vou ler a parte que nos permite dar sequência à mensagem de hoje. Ezequiel 8, verso 13. Já estamos no meio da visão, Deus já mostrou algumas abominações, e então ele fala assim. E disse: tornarás a ver ainda maiores abominações do que as que estes fazem. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está na banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz. Tamuz era um ídolo do paganismo, o filho de Nimrod com Semíramis. Já falamos disso várias vezes. Inclusive é o ícone cujo nascimento era comemorado no dia 25 de dezembro. Ah, que coincidência! Bem no Natal, bem no dia do nascimento de Jesus. Ah, não seja inocente. Na verdade, as pessoas comemoram hoje o nascimento de Jesus no dia do nascimento de Tamuz, mas não porque Jesus tenha nascido neste dia. Elas comemoram porque o Papa Celestino, no passado, decretou que o dia 25 de dezembro deveria ser comemorado como dia do nascimento de Jesus. Uma instituição pagã imposta por um decreto cristão.
Verso 15. E disse: Viste, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que estas. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor. E eis que estavam à entrada do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, eles adoravam o sol, virados para o oriente. Então me disse: Viste, filho do homem, há coisa mais leviana para a casa de Judá do que essas abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me, e eles achegaram o ramo ao seu nariz, pelo que também eu procederei com furor. O meu olho não poupará, nem terei piedade. Ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. Deus diz: basta. É a hora em que ele diz: cessou a misericórdia. Cessa a paciência divina e agora inicia-se o ministério da ira. A Bíblia, quando fala furor, ela está falando de ira. E para não ficar só na minha palavra, vamos abrir em Apocalipse, capítulo 16, para confirmar. Ok? Apocalipse, capítulo 16. Verso 19. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho do furor da sua ira. Então, o furor está associado com a ira. Quando Deus viu que os líderes religiosos e políticos do povo de Israel, os 25, estavam de costas para o templo, de frente para o povo, porque eles estavam no átrio exterior, o lugar onde todos viam, em frente àquele altar de sacrifício, onde as pessoas iam lá, sacrificavam quando iriam. Era ali. Então, de forma pública e aberta, os líderes religiosos e políticos estavam adorando o sol. Então Deus disse: basta. Até aqui e não mais. Ora, se os líderes religiosos e políticos estavam adorando o sol, significava que o povo teria que fazer o quê? O povo ia ser obrigado a fazer a mesma coisa, certo? Porque, via de regra, e historicamente sempre foi assim, quem está seguindo um sistema de adoração errado tem por hábito impor aos outros a sua forma de culto. Isso quer dizer que estávamos num momento de imposição de religião. Não é sem causa, portanto, que Jerusalém naquela época foi destruída. E quando nós, na nossa época, na nossa geração, vermos que líderes religiosos e líderes políticos se unem para adorar o sol, então a paciência divina terá chegado ao limite, ao fim. Agora, como é que se adora o sol? Será que as pessoas vão dizer: olha, a partir de hoje, todos têm que olhar para o sol, se ajoelhar e adorar? Será que vai ser assim? Não vai ser um sistema de adoração pagão grotesco, porque ninguém seguiria. Nessa nossa era, chamada de era da luz, do conhecimento, das artes, da ciência e da tecnologia, as pessoas não se prestariam a este tipo de culto, de observância religiosa. Mas o dia do sol, na verdade o sol já é honrado, sem que muitos saibam, e isso dentro do ambiente cristão. O dia domingo vem do latim dominus, que significa dia do Senhor Deus, o sol. Era nesse dia em que os pagãos adoravam o que eles chamavam de Deus Sol jamais vencido,
ou Deus Sol Invictus. Em vários idiomas, o primeiro dia da semana tem o significado de dia do Sol. Isso vem desde a época da Torre de Babel, porque existia uma religião comum entre aqueles rebeldes contra Deus que estavam construindo aquela torre. Só para citar um exemplo, em inglês, por exemplo, em inglês, Sunday é igual a dia do sol. Sun, sol, day, dia. Sunday, dia do sol. Isso quer dizer que, no futuro, nós veremos líderes religiosos e líderes políticos unindo-se para impor a observância do domingo. E quando isso acontecer, haverá uma tribulação como nunca houve. Nós estamos falando que se vai haver uma imposição de religião, isso só pode haver por meio de leis. O governo não tem como impor nada se não houver lei. Certo ou errado? Nós não vivemos numa monarquia. Na monarquia é diferente. Se o rei acordar hoje, né, olhando para a esquerda e quiser dizer uma nova lei, o que ele falar já virou decreto. Mas hoje, como nós não vivemos numa monarquia mundial, nós devemos esperar por Deus. E a Bíblia fala que o mundo passará por uma destruição terrível quando a lei de Deus for mudada no mundo. E a Bíblia também diz no sermão profético de Jesus que a crise apontada em Daniel é uma crise mundial. Abra comigo em Mateus 24 para nós conferirmos. Mateus capítulo 24, sermão profético de Jesus. Verso 15. Primeiro só queria ler o verso 3, né, para nós entendermos o contexto. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E aí é quando Jesus responde, no verso 15: Quando, pois, vides que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, que entenda, etc, etc. Verso 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Haverá aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Jesus estava respondendo a qual pergunta? Qual é o sinal do fim do mundo? Ele não estava se referindo a um lugar específico, a um país específico, a uma igreja específica. Ele estava se referindo ao mundo. É verdade que ele mesclou o seu sermão com sinais da destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70. Porque os discípulos também perguntaram isso. Mas o propósito principal de Jesus era revelar os sinais do fim do mundo. Haverá uma crise mundial. A abominação desoladora será imposta. E qual será ela? A imposição do domingo como dia de repouso. Diz em Daniel 12 que o contínuo será tirado e será colocada a abominação desoladora. O que é o contínuo? Na Bíblia, né, o que é contínuo é algo que Deus estabeleceu para não ser interrompido. Isso salta naturalmente para nós. Por quê? Porque nós temos, quando vamos para a escola, né, e vamos aprender as linhas, existe a linha pontilhada, existe a linha tracejada e existe a linha contínua. Qual é a diferença entre a linha contínua e a linha tracejada, por exemplo? É que a linha contínua não é interrompida. Contínuo é algo que Deus estabelece, agora falando de contínuo no sentido espiritual, é algo que Deus estabelece para não ser interrompido. Abram comigo em Êxodo, capítulo 31, para ver o que Deus estabeleceu como perpétuo, como contínuo.
Êxodo 31, verso 16. Guardarão, pois, o sábado, os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações, por concerto perpétuo. Quer dizer que nunca deve ser mudado, contínuo. Contínuo é o sábado. Então, quando Daniel 12 fala, o contínuo vai ser tirado e vai ser colocada a abominação desoladora, o que ele está nos revelando é, o sábado vai ser tirado e em seu lugar vai haver um decreto. Esse decreto vai ter qual abrangência? Abrangência mundial, porque é só um decreto com abrangência mundial que vai trazer o tempo de angústia como nunca houve. Isaías 24 fala disso claramente. Vamos abrir em Isaías capítulo 24. Isaías 24, verso 1. Isaías capítulo 24, verso 1. Vou esperar que todos achem. Ok? Todos encontraram? Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola. Não tem alguma semelhança com o texto de Daniel? Em Daniel nós estamos falando de abominação desoladora. Aqui Deus diz que ele desola a terra. Está se referindo ao mesmo evento. Verso 3. De todo se esvaziará a terra e de todo será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha. Uma parte do mundo ou todo ele? O mundo, todo ele enfraquece e se murcha. A crise é mundial. E o que gerou, o que originou esta crise? Verso 5. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados. Os habitantes da terra serão desolados quando? Quando eles mudarem a lei de Deus. Mudarem os estatutos, a aliança. E o que era a aliança de Deus? Abre em Deuteronômio 4, só para ficar claro. Deuteronômio, capítulo 4. Amém. Deuteronômio 4, verso 13. O que diz ali? Então vos anunciou ele o seu concerto, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Outra versão diz, vos anunciou a aliança. A aliança são os mandamentos. Então, quando o mundo anular a lei de Deus por meio de decreto, então a terra será desolada. É disso que Daniel 12 fala. Em breve, dentro de alguns anos, nós veremos um decreto obrigando a observância do domingo. Um decreto dominical mundial. Muito se fala da nova ordem mundial. Muita gente diz isso. Existem o quê? As pessoas que são donas da imprensa, elas falam que é a teoria da conspiração, e os outros dizem que é fruto do jornalismo livre e independente. Eu não vou aqui entrar no ponto em causa, mas o que vou dizer é, sendo estabelecida uma nova forma de governo mundial, certo é, haverá um decreto mundial. E o Apocalipse diz que haverá uma autoridade mundial que promoverá, ou que dará força, encabeçará esta apostasia. E essa autoridade cada vez mais vem ganhando poder. É o Papa. A gente já falou disso outras vezes. Qual é a autoridade religiosa que mais pede a imposição do domingo? É o Papa, é o papado. Né? Desde João Paulo II, quando ele lançou no ano de 2000
a sua encíclica chamada Dies Domini. E Dies Domini significa dia de domingo. Estava conclamando o mundo a adorar o domingo. A Bíblia não é silenciosa quanto à ação do papado nestes últimos dias. Ao contrário, ela fala disso também em Daniel capítulo 12. Cândido, vou pedir para colocar na tela só uma segunda linha do tempo. Pode passar para baixo. Né? Eu falei para cima outra vez, nós vamos para baixo. Aqui, onde está aquele amarelo ali. Ok. Vamos abrir em Daniel capítulo 12. Vamos ler juntos os versos 6 e 7. Daniel 12, versos 6 e 7. Verso 6. E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: que tempo haverá até o fim das maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, tempos e metade de um tempo, quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. O homem vestido de linho não é ninguém menos do que Jesus Cristo. Os sacerdotes se vestiam de linho na época de Daniel, e os sacerdotes representavam o verdadeiro sumo sacerdote, que seria Jesus Cristo. Jesus diz que haveria um tempo até estas maravilhas acontecerem. As maravilhas são aquelas que nós já falamos no início da mensagem. A ressurreição especial do povo de Deus, o livramento do povo de Deus. Então, que tempo haveria até que chegássemos àquela ressurreição? A resposta dele foi: haverá este período de tempo aqui? Tempo, tempos e metade de um tempo. O que isso significa? Em Daniel 11, verso 13, a Bíblia explica quanto equivale um tempo. Porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior que a primeira, e, ao cabo de anos, ao cabo de tempos, digo, isto é, de anos, virá à pressa, etc, etc. Tempos, isto é, anos. 3 tempos e meio são 3 anos e meio. É interessante porque isso coincide com o que o Apocalipse fala. São 1.260 dias, outras vezes são 42 meses, no caso de Apocalipse 13. Todos conferem o mesmo espaço de tempo, 3 anos e meio. O Apocalipse ensina que a besta reinará por 3 anos e meio. E Jesus, aqui em Daniel 12, nos revela que durante estes 3 anos e meio, o poder do povo santo vai ser destruído. Destruir não é a tradução mais fiel ao original. A versão em espanhol, Reina Valera, por exemplo, ela traz quando se acabar a dispersão, que é a tradução mais correta do termo original. A Bíblia em inglês vai na mesma linha e fala scatter. Scatter também tem o significado de dispersar. E o que Jesus quer dizer com esse dispersar? Ele quer nos dar a entender que a experiência da Igreja Apostólica vai se repetir nos últimos dias. Vamos abrir em Atos, capítulo 8, para saber do que é que nós estamos falando. Nós lembramos que os discípulos foram cheios do Espírito Santo e começaram a fazer curas, sinais, maravilhas e pregar o Evangelho. E isso gerou uma reação por parte dos líderes apóstolos. A reação foi perseguição. Atos capítulo 8, verso 1. Também Saulo consentiu na morte de Estevão. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos
pelas terras da Judeia e de Samaria, exceto os apóstolos. Verso 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. O poder de Deus dado no Pentecostes foi dispersado. Por quê? Porque os discípulos iam pregando a palavra, e lembrem-se vocês que, quando eles batizavam alguém, o que faziam? Impunham as mãos, e o Espírito Santo que estava neles era comunicado àqueles que acabavam de receber, aqueles batizados. E assim o poder de Deus era dispersado. No tempo do fim, o povo de Deus também receberá poder. E tendo recebido poder, durante 3 anos e meio de perseguição, eles irão de uma parte à outra da terra. E estará sendo dispersado o poder do povo de Deus, do povo santo. É interessante que a perseguição faz com que as pessoas se desloquem. Jesus falou, quando vos perseguirem numa cidade, o que deveis fazer? Vamos para outra. E assim por diante. O povo de Deus vai a todos os cantos da terra até finalizar o trabalho. E em 3 anos e meio, o trabalho estará finalizado e chegará o momento do livramento do povo de Deus. Cândido, pode pôr mais uma vez, colocar só no último gráfico agora, e nós vamos avançar aqui para o final já. Pode descer? Nós temos o último gráfico aqui. Aqui tem uma coisa só a respeito da qual nós não falamos. Aí estão falando sobre os 1260 dias. Quando é que eles vão começar? Dá uma olhada comigo em Apocalipse 17. Apocalipse 17, versos 12 e 13. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Os reis da terra vão entregar a autoridade à besta. Agora, abra comigo em Apocalipse 13, por gentileza. Apocalipse 13, verso 5. O que é que a besta vai fazer quando receber o poder? Foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar, por quanto tempo? 42 meses. Em Apocalipse 17, a besta reinou 1 hora junto com os reis da terra. Só que, ao final desta 1 hora profética, os reis entregam o poder para a besta e ela continua, por isso o termo continuar, continua sozinha durante 42 meses. São 1260 dias de perseguição. 3 anos e meio de perseguição. Aqui neste gráfico, nós juntamos as 2 linhas de tempo para que nós possamos entender melhor. Ambas terminam no mesmo ponto. Nós tínhamos visto que o livramento do povo de Deus se daria ao final de 1335 dias. E nós vimos agora que o livramento do povo de Deus se dará também ao final de 1260 dias. Será que, neste momento, será quando Deus destruirá o poder da besta? Deus acabará com o poder do papado. O papado é o maior sistema de engano que já foi inventado na história da humanidade. É um sistema que traz toda a liturgia pagã para dentro do cristianismo e escraviza as pessoas por meio de tradições humanas que não estão na Bíblia. E agora esse sistema vai ser destruído por Deus. Então, você que me assiste na internet, eu sei que deve ter gente aí da Igreja Católica vigiando. Se você está vigiando para o teu bem, ouça essa mensagem aqui. Porque assim, se você pensar em mal para mim, olha, quando acabar esses 3 anos e meio aqui, o meu caso está resolvido. Eu estou com Deus e você. Onde você vai estar? Então você pense, porque hoje você tem uma oportunidade. Não deixe passar. E todos nós temos que pensar nisso. Aqui, ó, o bem vai vencer. A verdade vai vencer. A lei de Deus vai ter que ser observada
Isso vai ficar muito claro nesse dia aqui. Só que aqui vai ser tarde demais. Os santos vão pregar durante 3 anos e meio. Este período começa desde o dia 75 e vai até o dia 1335. Está aqui, ó, são 3 anos e meio. A besta recebe o poder do governo mundial e agora ela encabeça a obra de perseguição dos santos. À medida que os santos vão sendo perseguidos, eles vão espalhando a mensagem. Como acontecia no passado. Quanto mais Satanás usava as pessoas para perseguir os santos, mais a verdade prosperava, mais crentes apareciam, porque o sangue era semente. Assim também será no tempo do fim. Ninguém pode destruir a mensagem de Deus. Amém. O mundo passa, mas a palavra de Deus permanece. Amém? E aqui, irmãos, vai acontecer então que Satanás vai ficando cada vez mais desesperado. E esses líderes, esses falsos pastores que pregam o erro, né, esses que estão aí nessas igrejas cheias de pessoas, né, cada dia inventando uma coisa nova para manter os crentes na igreja, em vez de abrir a palavra de Deus e ensinar a verdade, eles vão ficando cada vez mais desesperados. E eles vão agora intensificando a perseguição, até chegar uma hora que o ódio deles os leva a assinar um decreto condenando os crentes à morte. O que vai levar as pessoas a passarem um tempo de angústia como nunca houve? Nada senão um decreto como esse, um decreto de morte. É interessante notar o seguinte, tá, irmãos? Os períodos de tempo na Bíblia, períodos proféticos, eles sempre começam com decretos. Posso citar vários exemplos, né? A profecia das 2.300 tardes e manhãs, ela começou com um decreto do rei Artaxerxes. Detalhe, eles não se iniciam quando o decreto é assinado pela autoridade, não. Eles se iniciam quando o decreto é posto em vigência. E aqui eu posso dar um exemplo. Tá? Na época de Artaxerxes assinou o decreto no ano 458 a.C., mas a contagem profética só se inicia no ano 457. Por quê? Porque a ordem foi dada ao sacerdote, a Esdras, né? Esdras viajou de Babilônia até Jerusalém, e chegando lá, anunciou, e então o decreto foi posto em vigência. E foi a partir dali que iniciou-se a contagem. A mesma coisa vai ser aqui. Pode ser que o decreto seja assinado, um decreto dominical mundial, e ele fique na gaveta, por assim dizer. Ou seja, ele não é posto em vigência. Mas quando ele for posto em vigência, é a partir daí que nós devemos iniciar a contagem. Por que eu estou dizendo isso? Porque senão, pessoas vão começar a contar antes do tempo, e aí a linha de tempo delas não vai fechar, elas vão ser desapontadas. Deus não quer que nós sejamos desapontados. Bom, fazendo aqui o encaixe, 1.335 dias, e daqui para trás 1.260, sobra na conta 75 dias. Ou seja, desde o decreto dominical mundial posto em vigência, 75 dias mais tarde, nós deveremos ver o Papa recebendo o poder do governo mundial. Que Papa será? Cremos que será João Paulo II, ressuscitado, de acordo com Apocalipse 17. A partir daí, temos mais 1.215 dias, até chegar ao próximo marco de Daniel, capítulo 12, que é o decreto condenando os santos à morte. Pedro, pode passar um pouco para cima agora? Não para baixo, para cima, por gentileza. Outra vez, nós estamos aí nos conflitos. Passou. Quer aquele bloquinho de texto aí. Ok. Aqui nós colocamos no texto algo que eu queria ressaltar com vocês. Nenhum governo de país ou ilha vai garantir proteção ao servo de Deus. Ou seja, nessa época não vai ter um caminho alternativo. Não vai ter a chamada fuga ou escape. Aonde você quer chegar, pastor? Eu quero chegar no seguinte. Hoje, quando nós passamos por provação, por dificuldades, nós buscamos arranjar uma muleta.
não é verdade? A muleta é a nossa válvula de escape. Para um, a muleta é assistir um pouco de televisão, para espairecer, né? Para o outro pode ser comer um doce, para o outro pode ser fazer qualquer outra coisa, né? Ou viajar, fazer compra, seja o que for. Vai chegar um momento em que não vai ter muleta. Porque ninguém vai dar apoio. Hoje, nós só temos essa oportunidade de ter a tal da muleta porque nós não somos perseguidos em todos os lugares. Não é verdade? Só que não sei se vocês têm percebido na vida de vocês que têm caminhado com Jesus há algum tempo, que na medida que passa o tempo, parece que a muleta que você tinha desaparece. Aí você acha outra. Daqui a pouco essa também desaparece, aí você acha outra. Deus vai trabalhando para que se fechem determinadas portas, a fim de que nós não fiquemos mais com as muletas. Muletas são coisas que não são exatamente fazer a vontade de Deus, mas que a gente entende. Essa aqui acho que está no meio, em cima do muro. Ela não é bem fazer a vontade de Deus, mas também não se pode considerar que é algo do inimigo. Então eu fico aqui. Deus está trabalhando para que isso desapareça das nossas vidas. Porque nessa época não vai ter mulher. Ninguém vai dar proteção, ninguém vai demonstrar simpatia, nenhum dos rebeldes vai nos apoiar. A única defesa dos santos será a oração. Eles só poderão se apoiar em Deus. E é aí, irmãos, que a nossa fé vai ser severamente provada. Essa vai ser a nossa última prova de fé. Em Daniel capítulo 12, a partir do verso 8, nós encontramos um diálogo. E é com ele que nós queríamos partir para o final. Pode fechar aqui, por gentileza? Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, isso é Daniel falando, né? Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse, vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Aqui ele dá um resumo de tudo que vai acontecer nesta época. Muitos, nós, se Deus quiser, seremos purificados, embranquecidos e provados. Os ímpios, na sua rebeldia, não vão entender a profecia. Eles não vão imaginar que, dali a 3 anos e meio, a sua nova ordem mundial vai ser derrubada por Deus, porque eles não têm fé. Mas os santos, sim, eles vão entender e vão crer. Os sábios vão entender. Porque eles sabem que no momento em que a lei de Deus for derrubada, e agora a abominação que traz a desolação estiver no seu lugar, eles deverão esperar 1290 dias. Então, podem esperar que vai começar aquele tempo de angústia como nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Eles vão clamar o livramento, porque haverá um decreto condenando-os à morte. Não estou falando tanto desse decreto, mas biblicamente, o decreto, o modelo dele, encontra-se no livro de Esther. Esther, capítulos 3 a 5. Mas bem-aventurado é aquele que espera 45 dias a mais e chega até 1335 dias. A Bíblia fala de um tempo que é chamado de angústia de Jacó. É angústia para Jacó, mas ele será liberto dela. Será esse tempo aqui. Hoje Deus vem nos preparando para enfrentar este tempo. São degraus de angústia. E aqui eu volto ao princípio da mensagem. Na fase de treinamento, existe um período em que o técnico dá para o atleta a carga. E ele vai aumentando a carga, aumentando, até que o corpo dele esteja preparado para suportar toda a carga necessária. É o que viemos enfrentando hoje e vamos enfrentar nos próximos anos. Quando Deus vê que os seus santos estão preparados, estão espiritualmente fortes o suficiente, então a crise será desatada. E então
eles terão a maratona da sua história. Espero em Deus que todos nós estejamos preparados para enfrentar. Amém. A chance está dada a todas, porque Paulo diz que todos nós podemos correr de uma forma que alcancemos. Amém? Que ninguém fique de fora do meu sincero desejo e oração. Amém. Vamos orar? Santo e bom Deus, nós queremos te agradecer pelas revelações do futuro, que certamente são pela tua misericórdia, para que nós possamos estar preparados e possamos vencer na crise final. Queremos te pedir que o Senhor venha nos fortalecer e que nada venha nos desviar do alvo, que é estar com Jesus e ter a vida eterna. Senhor nosso Deus, fortalece a cada irmão que ouviu esta mensagem. Fortalece a cada um que nos assiste pela internet e é sincero de coração. Se há alguém, Senhor, de consciência cauterizada e coração rebelde, que assiste só para especular, Senhor, sendo possível que o Senhor quebrante este coração também. E assim, Senhor, o Senhor salve alguns como tições tirados do fogo. E que todos venham a perceber, Pai, que não vale a pena ser guiado pela operação do erro, pelas trevas do engano religioso, pelas tradições de homens colocadas como forma de religião. Mas, Senhor, que todos entendam que a religião consiste apenas e tão somente de aceitarmos o Senhor Jesus e, por meio deles, sermos reconciliados com a tua santa lei. Amém, Senhor. Assim, nosso Deus, dá-nos poder para que nós estejamos reconciliados e possamos levar a palavra da reconciliação para outros que precisam dela. Rogamos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Atenção, você que nos assiste pela internet, nós queremos estender o convite para que você siga aprendendo da palavra de Deus conosco. Nosso próximo encontro é na quarta-feira, a partir de 8h20 da noite, e você está convidado. Também no próximo sábado, às 10h30 da manhã, vamos iniciar outra transmissão. Siga conosco, você que não pode estar pessoalmente aqui em Curitiba, onde ficamos na rua José do Patrocínio, número 84. Assista-nos também no programa Advertência Final, por meio da CNT, Canal 6, em Curitiba e região, um programa que começa sempre 3h50 da tarde, 3:10, de segunda a sexta-feira. Você que está fora de Curitiba, procure assistir pelo site da emissora, cnt.com.br, ou então por meio do nosso canal YouTube, youtube.com/TV Advertência Final. Desejamos que Deus abençoe grandemente a sua vida e convido você a fechar os teus olhos para que oremos antes de nos despedir. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém.